Olá, olá pessoas, temos notícias, Nossa Senhora das Pautas nos abençoou nesta quarta-feira, então vamos para aquele quadro gostoso, maravilhoso, que serve para digerir notícias quando tem muita coisa para falar dos dois lados, numa troca, nada melhor do que um vencedores e perdedores. A gente segue na cobertura do pós-draft, hoje eu vou fazer dois vídeos, né? Analisando o draft dos Colts e dos Panthers, né? A gente está falando de times com torcidas menores aqui no Brasil, mas que é importante também falar, então seja membro aqui do canal para assistir ainda mais conteúdos. Os conteúdos estão no primeiro comentário, para quem quiser ver. E se inscreva, vamos juntos. Temos uma novidade semana que vem. Tem o meu programa de entrevistas com a KTO, o Além das Linhas, que aliás amanhã eu vou entrevistar Reginaldo Leme, vai ser fantástico. Daqui umas 2 semanas vai pro ar. E a gente vai começar o Além das Jardas aqui no nosso canal, no meu canal, entrevistando o pessoal do futebol americano, tá? Então, em breve. Semana que vem eu vou gravar 2 já. Mas vamos para os vencedores e perdedores da troca do George Pickens para o Dallas Cowboys. Os Steelers recebem uma escolha de 6ª rodada do ano que vem e mandam o Pickens. Aliás, eles mandam uma 6ª rodada de 2026 e o Pickens, que lembrando, está em ano de contrato, ele é free agent no ano que vem, e os Cowboys mandam uma 3ª rodada de 2026 e uma 5ª de 2027. Saiu bem barato para Dallas. Mas saiu bem barato para Dallas porque é ano de contrato, né? É um último ano de contrato. Então teria que renovar com o George Pickens, coisa que Pittsburgh não quis fazer e nem faria muito sentido que Pittsburgh fizesse, porque ele é um wide receiver parecido com o DK Metcalf em termos de virtudes, questão de ser um bom jogador em profundidade. Só que em todo o resto, na minha visão, ele é pior que o DK Metcalf. Então já que trocou pelo Metcalf e renovou com ele, não sei se faria muito sentido continuar com o Pickens, claro. Vamos para os vencedores. Primeiro deles, o George Pickens, que vai jogar com um quarterback melhor do que potencialmente jogaria em Pittsburgh, seja ele quem for o quarterback dos Steelers na próxima temporada. E não me venham falar que o Aaron Rodgers, nessa altura do campeonato, é um quarterback melhor que o Dak Prescott. Você tem que desconhecer como funciona a posição de quarterback para afirmar isso. Falando muito sério. Porque o Dak tem N problemas, mas é um quarterback capaz de passar para 4.000 jardas e melhorar a vida de um wide receiver como o Pickens chegando aí em ano de contrato, né? É mais do que evidente que em Dallas ele tende a produzir mais do que ele produziria em Pittsburgh. Além disso, em Dallas, a gente precisa sempre olhar os wide receivers como função. O CeeDee Lamb ele tem capacidade de esticar o campo verticalmente, não tanto quanto outros recebedores, mas ele joga mais no slots. Ele joga muito no slots. Ou seja, no meio do campo. O George Pickens pode ser usado no perímetro e ser usado da maneira, e basicamente ser usado como ele tem que ser usado, que é um alvo em profundidade. O George Pickens, pro resto, não é um recebedor bom. Ele em profundidade é bom. Então, ele é um vencedor porque ele vai para Dallas, que é o maior mercado da NFL, né? O que o Flamengo é no futebol brasileiro, o Dallas Cowboys é nos Estados Unidos, em termos de mídia, de repercussão, de torcida, é a maior torcida dos Estados Unidos. Então, para ele é muito positivo, ainda mais em véspera de assinar um novo contrato, seja ano que vem na Free Agency em outro lugar, ou seja em Dallas. Eu já falo sobre isso. Outro vencedor é o CeeDee Lamb, porque se você tinha só o CeeDee Lamb, haveria muita dobra em cima dele, ou no mínimo, dobra de atenção por parte das defesas adversárias, né? Então agora tendo um outro alvo de potencial, porque os outros recebedores dos Cowboys, eu falei isso na época do draft, são muito fracos. E aí o CeeDee Lamb sofreria com a atenção a mais aí da defesa. Tem o Tyrant também, o Jake Ferguson, que não é um jogador ruim, mas só tinha realmente de talento nesse ataque para além do quarterback. Eu acho que tem talento, não é um quarterback top 10 maravilhoso, o Dak Prescott, mas não é um quarterback ruim, né? Mas para além do Dak Prescott, que pode passar das 4.000 jardas, a gente sabe quem é o Dak, os pontos positivos e os negativos, só tinha o CeeDee Lamb e agora tem a ajuda do CeeDee Lamb, ele é um vencedor. O próprio Dak Prescott é um vencedor aqui, e segura porque eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho de novo. Mas o Dak é um vencedor porque ele volta de lesão, com um técnico novo, e agora ele tem mais ajuda no ataque. O jogo terrestre de Dallas foi ruim no ano passado e a chegada do Javonte Williams não muda o ponteiro, tanto assim para a gente imaginar que agora as coisas vão andar. A gente até imaginava em potencial que os Cowboys poderiam draftar o Omar Hampton, poderiam sair com um running back de primeiro quilate desse draft, isso não aconteceu. Então a tendência é que boa parte do volume vá para o Williams, que você, torcedor dos Broncos, sabe bem quem é. Um running back absolutamente mediano. Se a gente tem a linha de Geno Smith para quarterbacks, talvez a gente tenha a linha de Javonte Williams para running backs. Ele não é um running back ruim, mas ele também não é um running back muito bom. Então o Dak acaba saindo como um vencedor.
Alan Lazard e Gabe Davis são potencialmente vencedores, porque aí tem uma especulação de que um desses possa ir para o Pittsburgh Steelers. O Gabe Davis cortado hoje pelo Jacksonville Jaguars e o Alan Lazard é parça de quem? Do nosso querido Aaron Rodgers, né? Então, se o Rodgers for para os Steelers, o Lazard seria uma bola aí cantada. Mas o próprio Alan Lazard usou o meme do I'm not leaving, do Lovejoy Street, dizendo que não vai sair, né? Não vai sair para outro time. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quis colocar aqui só porque eles acabaram indo para a mídia nesse sentido e considerando que são dois jogadores que não são nem primeira nem segunda prateleira, é sempre positivo. E por fim, o último vencedor, por incrível que pareça, é o TJ Watt. Por quê? Porque ele vai ter contrato renovado no futuro próximo. Os Steelers não vão renovar o contrato com o George Pickens. Ou seja, a tendência é que essa grana vá para o TJ Watt. Agora vamos para os perdedores, num take só, sem vinheta, de uma vez aqui, não tem imagem ilustrando, que a gente tem que soltar hoje logo o vídeo, né? Perdedores. Primeiro, o DK Metcalf, porque os outros, é o oposto do que acontece com o CeeDee Lamb, porque os outros wide receivers do Pittsburgh Steelers, hoje os principais, Robert Woods, sim, aquele Robert Woods do Los Angeles Rams, que estava em Houston e não fez muita coisa em Houston no passado recente, e o Calvin Austin. Ou seja, vai ficar difícil. Vai ficar bem difícil, porque a atenção defensiva vai muito para, principalmente, o DK Metcalf nos Steelers. Lembrando que o DK Metcalf, neste momento, tem Mason Rudolph ou Will Howard como quarterback. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Will Howard e vai ao ar na segunda-feira. O segundo perdedor é quem for o quarterback de Pittsburgh. Seja o Mason Rudolph, seja o Will Howard, seja o Aaron Rodgers. E será que o Aaron Rodgers vai querer ir para Pittsburgh, sendo que vai ter basicamente o DK Metcalf e o Pat Freiermuth para passar a bola? Se eu fosse o Aaron Rodgers, eu pensaria com muito carinho em curtir os meus milhões e viajar para a Amazônia. Ou para outros lugares do Brasil também. O Brasil é um país maravilhoso para turismo. Como eu já falei, eu vou viajar para a Bahia mês que vem. Enfim, vai ser uma vida difícil. Hoje os Steelers, eu ficaria bastante surpreso se esse time fosse para os playoffs. E aí, teve um repórter que acompanha Pittsburgh, que agora eu esqueci honestamente quem é, para quem quiser ver, o Pro Football postou no Instagram a frase. Mas, basicamente, bom, eu concordo com ele, porque a questão é, o que os Steelers querem da vida? Vai lá, gasta uma segunda rodada atrás do DK Metcalf. Aí renova 30 milha no DK Metcalf. Aí você tem dois wide receivers muito parecidos, né? Em virtudes. Claro que fisicamente não tem nada a ver, mas em virtude. O que você fecha o olho? O que você pensa quando você vê o DK Metcalf? Você vê um cara em profundidade. É isso, não é? O que você pensa no George Pickens? Eu só vi o ano passado com o Russell Wilson. Ok, isso já foi estranho. Aí você vai lá e troca o George Pickens por uma terceira rodada e uma quinta rodada, sendo que você vai mandar uma sexta. Não era melhor ter ficado com ele neste ano, já que provavelmente você vai com um quarterback que vai jogar um ano só? Sabe por quê? Quando você perde um jogador para free agency, a NFL te dá escolha compensatória. E eu acredito que uma quarta rodada, no final da quarta rodada, a NFL daria pelo menos isso em 2027 pelo Pickens. Enfim, a gente não tem como julgar muito porque tem a questão da personalidade do Pickens também, né? Vai saber se Mike Tomlin e etc. não quiseram se livrar dele. Lembra aquele jogo contra os Colts há 2 anos? Que o Pickens bloqueou com uma má vontade absurda? Foi um sábado, foi no final da temporada. Enfim. Outro perdedor, o teto salarial dos Cowboys. Por quê? Porque vai ter que pagar mais de 40 milhões para o Micah Parsons. E vai fazer o quê com o George Pickens? Vai ser um aluguel? Porque se for ter que renovar com o Pickens, ele não vai querer menos de 20 milhões de dólares. Vai pagar 60 milhões de dólares para o Dak Prescott, pagar o que paga para o CeeDee Lamb, mais 40 milhões para o Micah Parsons e mais 20 para o George Pickens. É sério isso? Só Dak, Parsons e Pickens, a média, ficaria em 120 milhões. Mas que grande, colossal cagada pagar 60 milhões para o Dak Prescott por ano, hein? Vamos voltar a esse assunto sempre, porque o Jerry Jones é uma coisa inacreditável. Eu tive no Tricolaços essa semana, que é um podcast que junta 2 canais que falam sobre São Paulo, e para quem quiser ver, inclusive, acho que foi bem legal, até divulguei na aba posts aqui do canal, e eles perguntaram sobre SAF e tal, o que eu achava de SAF no São Paulo. Eu falei assim, olha, a SAF tem um problema, porque aí vira o que é na NFL, que se o dono da SAF resolver fazer um monte de atrapalhada, você vai fazer o quê?
Porque presidente de futebol aqui no Brasil, diretor de futebol, presidente de clube e diretor de futebol, você pode fazer uma pressão e os caras às vezes caem nessa pressão, né? Quando o torcedor vai tomar um café da manhã amigável com os atletas. Agora, não adianta o torcedor dos Cowboys protestar, pode protestar o que quiser, ele vai continuar fazendo o que dá na telha dele. E ele tem um apego emocional com alguns jogadores e aí acontecem essas coisas. Então, os Cowboys são um dos times mais underachiever da NFL. Eles não chegam no potencial que eles têm. E assim, num curto prazo, essa troca é boa para Dallas. É boa para o Dak Prescott, é boa para o CeeDee Lamb. Mas e se renovar com o Pickens? É sério isso? Enfim, o teto salarial de Dallas é complicado. Mais um perdedor. Quem acha que o George Pickens é um wide receiver número 1? Quando ele machucou ano passado, chovia comentário aqui no canal defendendo o George Pickens, porque ele era subestimado, porque a imprensa perseguia o George Pickens e que ele era um grande wide receiver, e que o ataque caiu de produção porque ele não jogou, como se ele fosse o Justin Jefferson. Gente, ele foi trocado por uma terceira rodada. Acho que ficou muito evidente que ele não é um wide receiver 1 e ele não será um wide receiver número 1 no Dallas Cowboys, né? Vamos falar a verdade. Então, quem tinha isso na cabeça, e eu não vi ninguém que não fosse torcedor dos Steelers, para falar muito a verdade, e acho que o torcedor tem esse direito, eu tô sendo chato aqui, mas o torcedor tem esse direito de acreditar isso. Né? Tem coisas que eu acredito sobre os jogadores de São Paulo, por exemplo, que muitos outros não vão acreditar. Tudo bem, esporte é isso. Mas ficou muito evidente e ficou provado que não é o caso. E por fim, o Dak Prescott é um perdedor, nesse caso. Vai parecer que eu tô metendo louco aqui, mas ele é um perdedor porque agora a aura que vai pairar no AT&T Stadium é de que não tem desculpa. Você ganha 60 milhões de dólares, você tem uma arma em profundidade, você tem um dos melhores jogadores em posse e rota curta na NFL, que é o CeeDee Lamb, que é excelente correndo rota e tem mãos seguras, é um cara de 100 recepções por ano. Tá, talvez não 100, mas enfim, vocês entenderam. Que desculpa você vai ter, Dak Prescott? E aí, se ele tiver desculpa, talvez seja a lesão, porque ele está voltando de lesão e vai voltar enferrujado. Mas ele é um perdedor porque a pressão aumenta. O Dak Prescott precisa performar. Ele não tem desculpa para não performar, no mínimo, na média, no ano que vem. Porque aí a divisão está mais forte. Os Commanders hoje apresentam-se como segunda força da divisão, com um grande trabalho defensivo do Dan Quinn e o Jalen Daniels. Vamos ver se vai ter uma ressaca de segundo ano, mas acredito que não seja tão forte essa ressaca se ela houver, se ela acontecer. Jalen Hurts e Philadelphia Eagles são o melhor time da divisão e, para mim, o melhor time da conferência. E aí tem o New York Giants que promete se arrumar ali, que não é mais uma piada a posição de quarterback, tem pelo menos algum tipo de sonho com o Jackson Dart. Então o Dak Prescott sai como perdedor porque a pressão agora é muito maior. Gente, é isso, fizemos todo o estrago que podíamos, a gente volta com mais vídeos nesta semana, tem live de College Football amanhã à noite, hein, para os membros. E depois fica aberto o vídeo para todo mundo. Eu espero você e tem vídeo para os membros analisando também os drafts, tá? Eu vou fazer Chiefs e Bengals na sexta-feira, mas hoje sai Panthers e Colts. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima.